Bom, gente, continuando a aula da semana passada, eu tomei a liberdade de já preparar um pouquinho o PowerPoint aqui para vocês. Deixa eu já disponibilizar ele para todo mundo. Espera aí. Tá. Então, vamos começar a aula só relembrando o último slide que a gente comentou lá na aula passada, tá? Sobre o PDH. Sobre o PDH. Então, como que é o esquema aí? Eu estava falando que as comunicações, né, na época, elas eram realizadas através de rádio, né? De rádio enlace, tá? É, tanto a parte analógica, né, quanto, depois de um certo tempo, a parte digital. Na parte digital, a gente já aprendeu a transformar um sinal analógico, convertê-lo para um sinal digital, tá? De 64 kilobits por segundo. Tá? E daí, esse canal de voz convertido, ele é juntado, vamos dizer assim, né, por um processo de multiplexação, tá? E a gente acaba conseguindo trafegar 30 canais de voz, né, no que a gente chama de PCM30, a uma taxa de 2 megabits por segundo, que a gente veio a chamar isso daqui de E1. Tá? Na aula de hoje, a gente vai dar uma olhada melhor como que forma esse quadro E1 aqui, mas antes de falar sobre isso, eu queria comentar com vocês exatamente sobre essa tecnologia de rádios, né, que a gente utilizava antigamente. O que que acontece? Antigamente, então, a gente tinha, de uma cidade para outra, a gente colocava uma torre, uma casinha lá, né? Daí a gente colocava uma anteninha. E daí na outra cidade tinha que ter uma distância certa, né? Não pode ser numa cidade muito grande, muito longe, muito distante, porque senão a gente não tem o que a gente chama de visada direta, né? Ou seja, a antena da outra cidade não fica, não consegue enxergar a antena dessa cidade. Esse tipo de comunicação existia porque só para vocês terem ideia, as antenas, elas são diretivas. Vocês vão ter matérias que falam sobre isso. Tá? Como que eu faço para virar isso daqui? Caramba, não sei. Bom, então era para eu desenhar um triângulo aqui, né? Não consegui, mas vai assim mesmo. Eu vou desenhar outro triângulo da outra antena. Feio pra caramba, né? Bom, não vou conseguir desenhar para vocês. O que eu quero dizer é o seguinte, tá? Esses rádios aqui, eles têm antenas parabólicas, tá? E essas antenas parabólicas, elas são muito diretivas, tá? Portanto, o feixe que sai dessa antena, tá?
de uma certa maneira, ele tem um ângulo aqui, né? Vocês vão ver. Se vocês já não virem antenas de propagação, vocês vão ver isso aí, né? Tem um ângulo de abertura aqui, e as ondas eletromagnéticas são transmitidas aqui. Na realidade, ele vai abrindo, né? Só que essa outra antena aqui que vai receber, ela também tem uma abertura de recepção, tá? E daí o negócio forma assim como se fosse um charuto, tá? Bom, isso tudo é explicado em radiocomunicação. O meu enfoque aqui não é esse. O meu enfoque é descobrir por que esse rádio chama plesiócrono e como que a gente consegue transmitir sinal digital e se comunicar através desse rádio. O que acontece é que esse rádio aqui, ele tem um relógio de referência. O que faz esse relógio de referência nesse rádio? Ele simplesmente vai coordenar todos os sistemas digitais dele, tá? Para que as coisas estejam sincronizadinhas dentro dele, tá? E esse rádio aqui também tem um relógio de referência. O problema de tudo é que esse relógio de referência desse rádio, ele não é totalmente em fase e sincronizado com esse relógio de referência. Muito embora os dois relógios de referência, eles têm que ter o mesmo padrão, eles têm que ter a mesma frequência, né? Eles têm que ter a intenção, vamos dizer assim, de estarem exatamente fasados, tá? Só que, por uma série de motivos, a gente não conseguia isso, tá? E para vocês terem ideia, isso não aconteceu só com relação à frequência de canais digitais, tá? Isso também acontecia no analógico. Por quê? A frequência que eu transmitia, tá? De uma certa maneira, ela tinha que estar sincronizadinha, certinha com a frequência que eu estou recebendo aqui, para eu conseguir fazer uma demodulação legal, tá? Bom, daí o que acontece? Como os relógios eles não têm essa exatidão, eles não são sincronizados, o que acontece é que eles têm um buffer. Tá? E esse buffer de relógio, óbvio, vai dar uma cadência para o sinal. Tá? Só que vai ter um determinado momento que o relógio ele pode estar defasado de tal maneira que ele não consegue sincronizar. Tá? E daí a gente tem o que a gente chama de sleep. Tá? Sleep, então, é o que a gente chama de escorregamento. Ou seja, quando o relógio sente que saiu um bit inteiro de fase do negócio, você já não consegue receber sinal nenhum. Então, existe uma realimentação lá no relógio, tá? Ou para alterar um pouco a frequência dele, para ele entrar em fase certinho, para a gente pegar os bits certos, que estão colocados certo, no quadro certo, para a gente receber a coisa certa. Tá? E por esse motivo, então, que ele tem esses slips, essas possíveis falhas aqui, de tempos em tempos, isso vai acontecendo bem paulatinamente, mas é constante por causa da diferença de frequência desses relógios aqui, tá? Que a gente chama o canal de plesiócrono, tá? Ou seja, é um sincronismo meio forçado, tá? Bom, e o que isso vai impactar aqui a nossa transmissão de dados? Bom, primeiro a gente tem que saber como que isso acontece. Porque na aula passada eu falei que um PCM30 pega 30 canais e na realidade são 32,
Tá? Por que 32? Porque tem dois canais aqui que não são voz, mas servem para sincronismo, tá? Palavra de sincronismo, tá? E também tem o outro que serve para alarmes ou serviço, mas vamos colocar assim, canais de serviço. Tá? Bom, então vamos aqui na formação do PCM30 mesmo. Como eu falei na aula passada também, só estou revisando, tá? O PCM, né, o Pulse Code Modulation 30, ele dá origem ao que a gente chama de... ele é originado a partir do que a gente chama de Time Division Multiplex, ou multiplexação por divisão de tempo. Tá. O que seria, então, a multiplexação por divisão de tempo? Essa multiplexação por divisão de tempo é uma técnica para permitir que várias fontes, né, de informação compartilhem o mesmo sistema de transmissão. Ou, como eu coloquei aqui, usem a mesma banda básica. Então, significa assim, eu tenho 30 pessoas falando ao mesmo tempo. E eu quero fazer com que essas 30 pessoas ocupem a mesma banda de transmissão. Então, eu tenho que pegar essa banda de transmissão, dividir ela em 30 espaços de tempo, e em cada um desses espaços de tempo, eu tenho que permitir que um dos canais fale naquele espaço de tempo. É isso que a gente faz. Exatamente a mesma coisa que a gente estudou lá na Ethernet, tá? A gente tem que fazer as coisas, né, para que haja sincronismo e que a placa que esteja recebendo o canal, ela saiba, né, que é o canal que ela está recebendo. O que acontece é que nos rádios, tá, eles por si só, como eles são feitos de fabricantes diferentes, tá, cada fabricante criou um protocolo de transmissão, tá, um protocolo do rádio, a comunicação de rádio, diferente. Tá? E o protocolo de qualquer rádio, então, ele precisa ter, tá, um cabeçalho, tá? Ele tem que ter uma área para transmissão de dados, tá? E, por causa do tipo de comunicação que é utilizada, via ar, por exemplo, a gente está muito sujeito a ruídos, a interferências eletromagnéticas de outros rádios, a interferência do sol, interferência de chuva, interferência de qualquer variação térmica, por exemplo, que aconteça entre as antenas aqui, tá? Pode causar ruído. Bom, e para causar ruído, o que acontece? Se aqui a gente causa ruído, pode ser que a gente aumente a quantidade de bits errados, né? Que a gente receba nessa antena aqui. Se a gente imaginar, então, que o sinal esteja sendo transmitido, por exemplo, tá, do ponto A para o ponto B, tá? Então, se eu mandar um sinal aqui e tiver algum fator atmosférico que cause uma diminuição na amplitude do sinal, ou, sei lá, uma reflexão, um desvio do sinal, porque é um sinal eletromagnético, né? O que vai acontecer nesse rádio aqui? A gente vai ter um aumento de taxa de erros. Tá? E o que a gente compreende por taxa de erros? Tá? Taxa de erro é a quantidade de bits errados sobre a quantidade de bits recebidos. Tá? A quantidade de bits recebidos sobre a quantidade de bits recebidos errados. Tá? Bom, como que a gente mede isso daí? Bom, tem equipamentos que medem isso. Tá? Tem equipamentos que medem isso. Tá? Mas existem também algumas técnicas digitais que a gente usa
para fazer exatamente essa tentativa de melhoria de sinal, ou de evitar erros no sinal, tá? E a gente, como que a gente evita erros no sinal? A gente cria um código, né? E manda esse código junto com o sinal, e esse código a gente chama de Forward Error Correction, ou correção de erro forward, para frente. Tradição horrível, né? Eu sempre chamei de FEC e chamei de correção de erro, tá? Mas beleza, então, essa parte verdezinha aqui, tá? Eu coloquei E3, mas vamos chamar só de PDH e não TDM, tá? Ele vai ser mandado nesse espaço dedicado a ele. Tá. E esse espaço é dividido como? Bom, no cabeçalho do rádio, no protocolo de cabeçalho do rádio, a gente tem um monte de coisas. Tá? Quais são as coisas que a gente pode ter lá? Tá? A gente pode ter a gente pode ter uma palavra de sincronismo. E veja que essa palavra de sincronismo é do rádio. Não tem nada a ver com o sinal, por enquanto. Palavra de sincronismo do rádio. Ou seja, só para vocês entenderem, se eu pegar aqui e tiver o meu sinalzinho, o meu E1 aqui, ó, tá? Por que eu estou desenhando tudo só dessa corzinha? Tá? Aqui é o meu sistema, né, onde eu fiz toda a digitalização e tal, e esse sistema aqui vai entregar isso daqui para o rádio. Se esse sistema vai entregar isso daqui para o rádio, significa que o rádio vai pegar esse sistema, tá, e vai adaptar, né? Ele vai adaptar esses bitzinhos aqui e vai inserir dentro de um sistema do rádio. E também, no caso, é um sistema digital. Se é um sistema digital, existe um protocolo entre os rádios. É sobre esse protocolo que eu estou comentando agora. Tá? Esse protocolo entre os rádios tem um cabeçalho. Nesse cabeçalho tem uma palavra de sincronismo do rádio. Se eu não estiver mandando nada aqui, nada que eu digo é zero. Zero, 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 zero mesmo. Não estou mandando nada. Tá? O rádio vai continuar funcionando. Esse daqui só não vai receber nada, tá? Vamos imaginar, se eu não colocar nada aqui, eu teria que mandar, por exemplo, uma série de bits zero, né? Porque nada é nada. Então, uma série de bits zero. Obviamente, tá? Que eu não consigo fazer isso só com bits zeros. O próprio sistema aqui do rádio, tá? Ele vai se encarregar de colocar alguma informação aqui, exatamente por causa do padrão de modulação, para a gente não ter desperdício de energia, né? Tem uma série de coisas que ele vai fazer aí. Mas o que é importante é a gente saber que existe uma palavra de sincronismo, tá? Outra coisa que a gente pode ter nesse cabeçalho são informações de alarmes, tá? O que são informações de alarmes? Ah, não sei, vamos imaginar que esse rádio aqui, por algum motivo, você fez exatamente isso aqui, ó. Você tirou o sinal da entrada dele. Como é digital, e no cabeçalho a gente pode colocar bits, né, obviamente, a gente pode determinar uma quantidade de bits para informar esse rádio, por exemplo, de recepção, e no rádio de transmissão, eventualmente, não tem nada na entrada dele. Tá? Outra coisa também pode indicar uma falha.
recepção. Olha só que legal. Esse rádio, o rádio B aqui, né? Vou chamar esse daqui de A, esse daqui de B, tá? Bom, como é comunicação, pressupõe como é comunicação, pressupõe dois sentidos, né? Certo? Esse rádio aqui está transmitindo alguma coisa, tá? Então, esse protocolo, ele vem desse lado e, obviamente, vem desse lado também, né? Então, olha só que interessante, esse rádio está transmitindo e está achando que está indo tudo bem. Mas vamos imaginar que aqui na frente, aqui, a prefeitura lá da cidade, lá, construiu um arranha-céu bonito aqui na frente. Tá? O que aconteceu? Bom, se ele construiu esse arranha-céu, na realidade ele simplesmente interrompeu, tá? Tanto o sinal de transmissão quanto o sinal de recepção. Então esse rádio aqui, mesmo que ele tivesse uma condição de tentar transmitir por um caminho alternativo, tá? Ou por uma outra frequência, alguma coisa, ele não vai conseguir fazer nada, tá? Por quê? Porque esse prédio interrompeu os dois sinais. Mas imaginamos que, de uma certa maneira, é só para meios didáticos, tá? Essa coisa interrompesse só o sinal que vem daqui para cá. Então, não dá um prédio, vamos imaginar que deu um vento e a antena virou para cima, tá? Ou seja, esse rádio está transmitindo para essa antena, tá? Só que ela não está totalmente virada para cima. Então, ela recebe um sinal e ela ainda consegue entender um pouquinho do que está chegando nela. Mas o que ela consegue entender é que o sinal está muito fraquinho. Então, ele pode usar, por exemplo, esses cabeçalhos para enviar uma informação para esse rádio aqui, dizendo assim, cara, você está mandando, tudo bem, eu estou recebendo você, só que o nível do sinal que você está mandando está muito fraquinho para mim, tá? O rádio propriamente dito, tá? Ele pode até eventualmente mandar um comando, sei lá, ou em relação a essa informação que ele está recebendo, fazer alguma coisa, aumentar, por exemplo, a potência de transmissão dele. Sei lá, ele pode fazer alguma coisa assim, tá? Só que esse tipo de situação, ela é comum receber o alarme, mas a atuação não é assim, porque você tem limites, tem uma série de coisas, de imposições que a Anatel faz para você transmitir. Então, você não pode transmitir a potência de transmissão porque o outro lado está recebendo, por exemplo, um sinal baixo. Tá? Mas isso acontece. E essa informação é uma informação digital que tem no cabeçalho desse tipo de rádio e dessa marca de rádio que a gente está trabalhando. Tá? Se de repente eu trocar o fabricante, tá? A ideia é a mesma. Ele vai ter um cabeçalho, mas pode ser que o cabeçalho dele seja um pouco maior. Tá? Pode ser que o cabeçalho desse outro fabricante seja um pouco menor. Não sei. E as informações não são padronizadas nesse cabeçalho. Tá? Cada cabeçalho de cada fabricante fez de um jeito, fez de um tipo. A única coisa que é natural e normal, né, é exatamente a parte da área de dados aqui, que é o que a gente vai transmitir. E o que a gente vai colocar aqui dentro, então? A gente vai colocar os nossos canais de voz, tá? Padronizados, montadinhos, conforme uma ordenação correta, tá? E como que ocorre, então, essa ordenação? Tá? Na multiplexação por divisão de tempo, as fontes de informação, né, compartilham um trem de bits ocupando slots de tempos diferentes. O que
quis dizer é que é o seguinte, ó, tá? A parte de dados lá, ele vai, no tempo, gerando bits, tá? Gerando bits. Então, ele não para de gerar bits. Uma vez que você liga o rádio, ele começa a gerar bits, tá? Ou uma vez que você liga o multiplex, ele começa a gerar bits. A função dele é exatamente isso. Só que os bits, eles têm que ter tamanhos conhecidos, tá? E tem que ter uma organização aqui, né? Para a gente colocar, por exemplo, os bits que vêm do falante lá do canal 1, tá? Os bits que vêm do canal 2, os bits que vêm do canal 3, de uma maneira ordenada. E a gente tem que fazer isso conforme um tempo determinado para a gente colocar. Então, quando a gente fala de multiplexação por divisão de tempo, é exatamente isso. A gente está com preocupação com relação aos tempos, né, dos bits dentro de um tempo determinado, de uma janela determinada para aquilo. Tá? Então, a gente chama esses espaços de tempo que a gente tem, né, no quadro completo, no quadrão lá, cada espaço de tempo a gente chama de slot. Tá? Tá? Slot de tempo. Tá? Slot vem do inglês, tá? De slot, é buraco, vaga. Né? Slot. Tá? Um espacinho, tá? De tempo diferente. Então, os slots, né, que são esses espaços de tempo, eles vão ser ocupados pelas várias fontes de informação, tá? E essa ocupação, obviamente, vai organizar essa bagunça toda aqui em algo que a gente chama de quadro. Que na realidade são os frames. Tá? Nossa, César, então tem tudo a ver com o que a gente viu lá de Ethernet? Sim, é muito parecido. Na realidade, a Ethernet, a ideia da Ethernet, que também é um Time Division Multiplex, tá? Como a Ethernet surgiu depois, eu quero imaginar que os caras utilizaram esse conhecimento prévio aqui, que é a parte da telefonia, para fazer ou pensar algo similar. Né? Ou seja, os quadros da Ethernet recebem bits e organizam os bits da maneira que a gente viu. Tá? Os quadros E1, tá? Recebem bits, que são bits originados de pessoas falando, tá? E eles organizam esses bits de uma certa forma que seja coerente e conhecida, para que quando eu chegar lá na minha recepção do outro lado, onde eu tenho o processo inverso dessa multiplexação, que é a demultiplexação, que eu saiba tirar exatamente, tá, os bits que foram gerados. Tá? Olha que interessante. Então, se eu aqui, ó, naquele quadro que a gente viu na aula passada, se eu colocar e disser para o cara que isso daqui é canal 1, tá? Lá na recepção, eu vou ter que pegar, deixa eu dar um zoom menos aqui, lá na recepção, eu não sei como que eu faço para agrupar isso daqui, tá? Vou copiar, vou colar, vou inserir um espaço novo, tá? Vou dar um Ctrl V. É que se eu mudar assim, muda? Muda. Tá? Ou seja, na minha recepção, tá? Eu vou ter que ter uma estrutura muito hierarquicamente parecida com essa, tá? Para eu começar a tirar e saber que eu vou tirar esse canal aqui, ó, tá? Exatamente desse cara aqui. Tá?
no canal 1. Então, não é uma coisa difícil de se entender, tá? Existe uma lógica por trás disso. E essa lógica é exatamente o que a gente vai aprender agora, tá? Ou seja, qual é a lógica de pegar... Como que a gente faz, né, para montar 32 canais, tá? Nesse cara aqui, que é um TDM, para construir um E1, tá? E mais, como que eu faço para pegar uma outra estrutura igual a essa, que tem de 1 a 32 canais também, construir um outro E1 verde? E como que eu faço para construir o E1 vermelho? Como que eu faço para construir esse E1 cinzinha? Tá? E mais, se eu pegar uma estrutura dessa aqui, ó, um equipamento que faz o MCP 120, eu vou pegar esses E1s, que são bits, né? São pacotes de bits, são quadros, não são? Como que eu vou fazer para pegar esse E1, tá, em tempos diferentes, juntar com esse E1, com esse E1, com esse E1, para transmitir numa outra estrutura que eu vou chamar de E2, tá? E como que eu faço para pegar tantas estruturas E2 quanto eu puder, tá? E nesse caso, a gente tem... Tá? A gente pode colocar 4 aqui, para formar esse MCP 480, né? Que é 120 mais 120, 240. Né? Mais 120 mais 120, 480. Tá? Ou seja, é um MCP que consegue levar o quê? 4 e 2. Né? 4 estruturas e 2. Que são estruturas diferentes da E1. Tá? Mas aqui os bits vão estar tudo embaralhado, né? Porque se é uma estrutura de tempo, tá? Dependendo do tempo que eu abro a janela para pegar essa amostragem da informação anterior, tá? Eu vou ter que abrir esse mesmo tempo na estrutura de recepção e ter certeza que, de uma forma, eu esteja pegando exatamente os bits que compuseram aquela estrutura. Tá? Então, tem que ter alguma maneira para eu saber como que se organiza essa bodega. Tá? Tá? E esse MCP 480 aqui, ele entra no rádio. Tá? Só que o rádio, na realidade, ele consegue também pegar 4 estruturas dessa, dependendo do rádio que a gente esteja trabalhando. Tá? Então, ele consegue também pegar 4 estruturazinhas aqui, ó, de E3, né? E transmitir tudo nesse mesmo canal rádio. Tá? Só que, então, eu estou indo muito rápido, gente. Eu sei que é muita informação. Alguém dos 11 que estão assistindo a aula agora, tá? Tem alguma dúvida com relação a isso? Tem alguma pergunta para me fazer? Tranquilo, professor. Vamos que vamos, então. Daí eu vou fazer aquela pergunta que eu sempre faço. Vocês já viram isso em algum lugar, em alguma matéria? Eu estou chovendo no molhado, fala, que daí eu vou para frente. E aí? Beleza, novidade. Novidade, né? Beleza, novidade. Então tá. Então, toda vez que a gente vê uma novidade, a gente fica preocupado, né? Porque é muito conhecimento, é muita técnica, é muita coisa, tá? E mais, o que é mais ruim
é que às vezes a gente não sabe nem por que está vendo, né? Veja bem, hoje a gente está falando de um sistema de transporte, de comunicação, né, de rádio, né, que eu estou falando de rádio, tá? Que vai conectar uma cidade a outra, tá? Ou uma empresa a outra, não interessa, até aí é de menos, tá? Então, essa ideia que a gente está tendo aqui de rádio, tá? Ela, em vez de rádio, por exemplo, poderia ser um link óptico entre essas duas cidades, tá? Então, o link óptico, em vez de rádio PDH, os caras lá no CPQD inventaram um equipamento de link óptico, um elo, tá? Ah, da onde eles foram ver isso daqui? Ah, foram na França. Tá? Por quê? Lembra que eu falei que a tecnologia para montar isso daqui, né? A gente está usando a tecnologia da Europa, tá? Então, eles foram lá na França, aprenderam, fizeram, então eles desenvolveram aqui no Brasil, tá? Um equipamento de link óptico. Fazia o quê? Pegava essas estruturas todas que a gente está vendo, que por enquanto é canal de voz, pessoas falando, tá? Da telefonia, não tem nada na internet aqui por enquanto, tá? Mas daria para transmitir via link óptico também, tá? E essa estrutura, tá? Eu já vou adiantar para vocês que ela não é uma estrutura muito bem mais usada com muita assim com muito gosto, né? Muito gosto, com muita preferência, vamos dizer assim, porque já é uma tecnologia antiga. E olha como que é complicado, por quê? Porque você tem uma estrutura de transmissão, tá vendo? Você vai montando, né? Vai, vamos dizer assim, vai empacotando as coisas, tá? Envelopando essas coisas aqui, daí numa hierarquia maior, né? Daí você vai envelopando numa hierarquia maior, envelopando numa hierarquia maior, enfia no rádio. Daí, quando você chega lá na recepção, o que você tem que fazer? Desenvelopar, né? Para tirar, lembra que para tirar esse canalzinho 1 aqui, ó, desse MCP aqui, tá? A gente tem que desenvelopar tudo, né? Transformar dia 2 para E1, tá? Dia 1 a gente vai ter que tirar os 32 canais e saber que a gente vai tirar aquele canalzinho 1 aqui. Tá? Então, é uma coisa interessante que a gente precisa. Tá? Então, é uma tecnologia que é meio cara, né? Por quê? Porque eu tinha que replicar, né, toda a. Eu tinha que replicar. Ixi, toda a infraestrutura que eu tinha na transmissão para lá na recepção. E mais, cara, eu só conseguia fazer, né? O cara de Campinas falar com o cara de Limeira, tá? Mas e quando tem cara de outra cidade? Como que funcionava? Tá? Bom, só para vocês entenderem, tá? Esse E1 aqui, ó, né, que foi montado por essa caixinha aqui, tá? Ele foi montado, obviamente, aí em Americana, por exemplo. Mas esse daqui, ó, esse daqui, ele poderia, por exemplo, ter sido montado, tá, numa outra central. Tá? Olha que interessante. Na realidade, não é bem assim. Mas vocês imaginam assim, ó, eu tenho uma central lá em sei lá onde.
uma empresa qualquer, um PBX, tá? E esse PBX, em vez de entrar nesse PCM aqui, ó, tá? Eu já entro direto nessa hierarquia. Ou seja, eu bypassaria, né, o equipamento que montaria esse MCP 120 nessa estação, tá? Nossa, César, mas daí fica complicado. Como que você vai ter que saber isso tudo? Não, fica mesmo. Daí, o que, que nós aqui, pobres mortais, quando trabalhava nisso, tinha que fazer? Tem que etiquetar tudo, né? Então, você ia nesse cara aqui, tá? E colocava uma etiquetazinha aqui em cima, dizendo, ó, esse cara aqui, em vez de ser montado aqui onde a gente está, é um cara que vem lá da central, sei lá, do cemitério da Saudade, tá? E aqui a gente está na FAM. Então, mas se ele vem diferente, dá para colocar aqui? Ué, dá, ué, ele não é EU certinho, não está estruturado bonitinho? Tá. Na hora lá na recepção, a única coisa que eu tenho que saber é que esse PCM30 aqui, tá? Esse um, praticamente, tá? Esse um, tá? Ele veio não da fama, mas veio lá do cemitério da saudade, tá? Então, lá na estação receptora, lá o cara também tinha que ter uma etiquetinha e colocar um papelzinho aqui em cima dizendo assim, ó, isso daqui vem daí. Como que o cara fazia, cara? Ele criava uns mapas, né? Mapa da rede, tá? Então, quando você vê mapa da rede de internet aí, né? Que o cara coloca os roteador, coloca os DNS, coloca os IP, todos os computadores na rede, faz aquele mapa bonito e tal, né? Aí você fala assim, nossa, você acha que o cara inventou do zero, né? Aquilo lá. Não, a ideia, de uma certa maneira, foi chupinhada do pessoal do Telecom lá de trás. Beleza. Bom, então entendendo que os rádios, eles têm protocolos específicos, portanto, se for um rádio de uma marca aqui, tem que ser o mesmo rádio da mesma marca aqui. Essa área de dados vai ser composta por uma estrutura hierárquica que pega canais de voz, junta tudo no PCM30, cria um E1, tá? Junta 4 E1s no MCP 120, cria um E2 e assim por diante. Bom, aqui é só reprisar o que eu falei, tá? Cada canal multiplexado opera na forma plesiócrona, aí, ou seja, com um relógio que não é sincronizado com os relógios dos outros canais. Tá? Então, o conceito de plesiócrono é exatamente isso. Tá? Ele não é sincronizado, mas ele é nominalmente idêntico. Tá? Dentro de limites. Quais são os limites? O limite, o céu é o limite, né? Na realidade, o limite é um limite esclarecido, estabelecido nas normas. Por exemplo, você nunca tem o 2 mega e o 2 mega nunca vai ser 2 mega fixo. Ele vai ser um 2 mega mais ou menos uma quantidade de bits ali, tá? Que são bits que a gente chama de bits de... Lembra do stuffing bits, né? Bits de estofamento, tá? Aqui também acontece. São bits de estofamento. Para quê? Para você adequar os relógios de todos os canais, que são, por exemplo, o E1 que está vindo lá do cemitério da Saudade, ele tem o sincronismo dele, ele criou tudo certinho, bonitinho lá, o quadro está muito bonitinho. Mas quem diz que está certinho e idêntico, tá, com o E1 que eu criei aqui na FAM, né? Que está indo para, sei lá, para São Paulo, tá? Então, você tem que entender
que esse PCM30 aqui na recepção, né, que eu for receber esse 1 aqui, ó, tá? Ele não necessariamente tem o mesmo sincronismo que esse, o mesmo que esse. Muito embora, nominalmente, eles tenham o mesmo tempo certinho. Tá? O mesmo tempo que eu digo é assim, o tempo para ser tirado, né, do frame. Tá? Por quê? Porque se é uma sequência de bits, tá? Você vai montando como se fosse uma esteira de produção na empresa. Beleza, aqui então a gente vê um quadro, a gente vai ver ele várias vezes, tá? É um quadro de 2 megabits por segundo. Tá. Beleza, César. Então, o que significa esses numerinhos aqui? Cada numerinho desse significa aquilo que a gente chama de time slot. Lembra? É o slot que a gente vai abrir um tempinho aqui, tá? Para receber informação. A gente tem o time slot 0, o time slot 1, time slot 2, time slot 3, time slot 15, time slot 16, até o 31. Do 0 ao 31, dá 32 times slots, tá? Então, aqui é que vem a confusão, né? Muita gente confunde essas coisas. O cara fala 2 mega, um 2 mega desse estruturado, bonitinho para telefonia, tá? Ele consegue carregar aqui 30 canais, tá? Mas ele tem 32 time slots, porque tem um que chama time slot 0, tá? Esse time slot 0, ele está até pintado dessa corzinha aqui, para dizer para a gente assim, ó, esse não é usado para informação de canal de voz. Ele vai ser usado para algumas coisas, na estruturação do quadro. Quais coisas vão ser entendidas aqui? Alinhamento e sincronismo, tá? Beleza. Que no E1 aqui a gente chama de FAC, Frame Alignment. Não, FAC não é alinhamento de quadro. Sincronismo, gente. Sincronismo, tá? E esse time slot 16 aqui, dependendo do sistema que a gente está usando, se for sinalização por canal comum, tá? Lembra aquele lance da sinalização dentro de faixa, fora de faixa? Tem vários tipos de sinalização. Cada central telefônica, tá, em cada país, foi feita uma sinalização diferente. É claro que, na realidade, não é bem assim. É que alguns fabricantes fizeram de um jeito, outros fabricantes acharam melhor fazer de outro, tá? Por exemplo, olha que legal. Existe o quadro E1, que é 2 megabits, mas lá nos Estados Unidos, tá? Eles criaram o outro quadro. Tá? Deixa eu já falar agora, já. Eu tenho até o tamanho dele aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Não tenho. Tá? Mas eles criaram outro quadro. O quadro lá dos americanos chama de quadro T1. Tá? T1. O que o quadro T1 é? Veja bem, ele tem o mesmo tempo de duração. Veja bem, ele tem o mesmo tempo de duração. Só que, como os tamanhos dos bits lá dos americanos são mais largos, são maiores, um pouco, a largura do bit, né? Porque a largura do bit é que vai determinar, né, quantos bits cabem naquele tempo. Vocês concordam comigo? Né? Se o bit for fininho, cabe muito mais bits naquele tempo. Se o bit for larguinho, gordinho, cabe menos bits, né? Gordo só enche o saco, tá? E os americanos e os japoneses parece que gostam de obesidade.
Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um sistema que não tem 30 canais, eles têm 24 canais. Tá? Ah, por que o cara fez assim? Meu, existem mais... assim, porque o cara quis. Na realidade, eles estudaram a voz humana, tá? E eles chegaram à conclusão de que tinha que fazer uma amostragem diferente, usar uma codificação diferente, tá? E uma curva de codificação diferente, tá? Vamos até abrir um espaço aqui para rever os 64 kilobits por segundo lá. Olha só. Curva de comparação. Tá? Lei A e lei Mi. Eu não sei fazer a letra grega aqui. Tem jeito de enfiar a letra grega nessa bodega aqui? Sim, não. Mi. Servir. Fechar. Foi. Lei A e lei Mi. O que é isso? Ah, moçada, tá vendo como que a gente vai falando e vai lembrando das coisas? Tá? Quando a gente fez lá a nossa digitalização do canal de voz, tá? A gente lembra que ela é feita em 3 etapas, né? A etapa da amostragem, a etapa da quantização e a etapa da codificação. Perfeito. E a gente falou que o correto seria codificar com 8 bits, certo? Para a gente transmitir a 64 kilobits por segundo, de acordo com a frequência de amostragem de Nyquist, do canal de 0 a 4 kHz. Você precisava de uma banda de 8 MHz, e eu fiz uma consideração. Eu falei assim, consideremos que o tamanho do bit seja igual a 1 Hz. Para quê? Para ficar mais fácil a nossa conta. Entretanto, todavia e contudo, nada é tão simples. Sempre tem os caras que... o cara gosta de complicar a vida nossa, né? Tá? E principalmente cientistas, né? Esses caras são complicados. Né? Os caras chegaram à conclusão de que uma quantização com 8 bits, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, não apresentaria a qualidade que eles queriam. Olha que filha da puta que os caras eram. Ou seja, eles inventaram que esse negócio aqui ia ser 13 bits. Tá? Porque daí dá mais resolução, certo? Beleza. Só que os caras, por estudo, né? Isso daqui é um gráfico no domínio do tempo, tá? De alguém falando, tá? E alguém falando é algo... Tá? É algo mais ou menos com isso aqui. Tá? Olha só que interessante. Além deles fazerem essa sacanagem com nós, eles chegaram à seguinte conclusão. Fio, é o seguinte, ó. Não sei se você está percebendo, mas aqui, ó, entre essa faixa e essa faixa, é onde se concentra a maior parte do meu sinal. Concorda? Aqui é só alguém quando está falando algo mais alto, tá? Que dá um pico, né? O cara fala alto, é amplitude aqui, não é? O cara fala alto pra caramba, tá gritando, dá uma amplitude. Mas a voz, ela é assim, ela varia também em amplitude.
Ela varia em amplitude e em frequência. Ah, mas, César, isso o cara gritasse, falasse alto, que nem eu estou falando agora mais alto aí, o ouvido de vocês está ficando surdo. Ah, o cara fez isso. Ele simplesmente amplificou o sinal. Né? Tá? Que, eventualmente, se tivesse um circuito limitador, teria cortado. Como provavelmente corta, né? Quando eu falar muito alto aqui, tá? Se o microfone, se o alto-falante ou o sistema do YouTube tiver certinho, ele vai simplesmente limitar e vai cortar. Daí você acha que está cortando porque está cortando, mas está cortando porque você está gritando. Você é tonto, está falando alto. Beleza. Mas vocês entenderam, né? Olha só. Entre essas duas linhazinhas aqui, que eu vou pintar de vermelho, é onde concentra maior quantidade de informação, tá? Meu, se eu pegar essa porcaria aqui e colocar os tracinhos de quantização, tá? Tracinho de quantização de forma linear, tá? Olha como os caras são retardados, cara. É assim, ó, se eu colocar de forma linear, tá? Significa, na cabeça dos caras lá, que eu estou gastando a mesma quantidade de bytes, né? A mesma quantidade de bytes aqui que eu gastaria aqui. Só que a quantidade de informação de voz que eu tenho se concentra mais aqui. Então, usar essa porcaria de forma linear não é muito legal, tá? Então, seria melhor eu usar uma curva para comprimir, né? Uma curva para comprimir o negócio e fazer o que eu chamo de uma quantização não linear. Porque até agora, o que a gente está fazendo lá de 8 bits lá, era uma quantização linear. Todo espaço de quantização ia ter o mesmo tamanho, e aqui não. Daí o cara inventou uma curva, tá? Que ele distribuiu os bits não de maneira linear aqui, as palavras, os níveis, vamos dizer assim. Aonde ele achava que essa parte de baixo e essa parte de cima, que eu tenho menos informação, ou que a minha voz ia chegar lá só de vez em quando, né? Quando você está xingando o outro, sei lá, alguma coisa assim, ele fez um negócio não linear aqui. O que significa ser não linear? Ué, não linear significa ser não linear, ora as bolas. Ou seja, eu não queria tirar isso daqui, né? Mas é assim, ó, de repente o cara tirou o negócio aqui e fez um negócio assim, ó. Tá vendo? Eu vou dar então um zoom, tá? Não linear é assim, ó. Eu pego o nível 000, eu coloco assim. O nível 00001 eu coloco aqui, tá? Nesse nível, tá? O 00002, né, um zero lá, eu coloco aqui. O 00001, o 1, tá? Eu coloco aqui. E daí o outro, eu coloco aqui. E outro, eu coloco aqui, tá? E outro, eu coloco aqui, tá? E outro, não tem outro, tem. Eu coloco aqui. Nossa, o que significa isso? Que eu estou usando o negócio de uma maneira não linear. Mas, na onde a voz
se concentra mais, eu faço uma distribuição linear. Certo? Linear. Só que com espaçamento menor aqui para ter o que eu chamo de mais resolução. Ou seja, estou preocupado em codificar, né, o meu sinal onde eu tenho a maior quantidade de energia dele. Para eu não desperdiçar bits codificando coisa que eu nunca vou ter. Né? Por quê? Porque é difícil você falar com a moirada no telefone e elas gritarem com você ao telefone. Elas preferem gritar no teu ouvido. Entendeu? Então, no telefone, ela não grita contigo. Então, não vai ter muita coisa aqui em cima, assim, de voz alta. Tá? E veja bem, isso eu estou falando do domínio do tempo. Se eu passar isso daqui para o domínio da frequência, dá para você entender também. Mas, então, o que é essa curva? Né? De essa diferença, assim, diferenciação de quantização. Ele chamou de uma curva de compressão. Tá? Curva de compressão. Tá? O que é uma curva de compressão? É um pornográfico que a gente vê. Nossa senhora, eu dei muito zoom. Mano. Tá? Uma curva de compressão. Vamos ver se eu estou bom de desenho, hein? Se o meu mouse permitir. É uma coisa assim. Não permitiu, né? É reto aqui e faz assim. Não, César! Ctrl C, Ctrl V. Ficou uma bosta. Porque aqui é para ser uma reta. Certo. É mais ou menos isso aí, vocês vão entender. Para eu corrigir, eu engrosso o negócio, coloco azul assim. Tá vendo? Ou seja, essa curva, né, ela reproduz exatamente a diferença de espaçamento de bits. Você fala, César, mas do jeito que está aqui, se esse daqui for o gráfico de amplitude, a curva tinha que ser diferente. É verdade. Porque do jeito que está aqui, está dando a aparecer que a amplitude aqui, né, vai ficando com mais níveis de quantização aqui do que aqui. Então, não é bem essa curva. Mas vamos pensar desse lado aqui, ó. Tá? Enquanto eu estou no reto, que é isso daqui, ó, tá? É linear. E enquanto eu estou lá nos negócios maior, é não linear. E deixa eu pegar aqui no Google a curva certa. Em Google lei a compressão de dados. Imagens. Cadê a lei A? Não achei. Curva de compreensão. Como vocês são bastante visuais, né? Eu quero... Cara, vocês veem como o negócio é complicado, né? Por quê? Porque você não acha na hora que você quer no Google. Tá? Mas o que eu quero dizer é que é exatamente aquilo. Tá? A curva, ela vai... Bom, essa curva de compreensão, ela deu origem, tá? Porque tem a ver com os estudos de voz, dos picos da voz, não sei o que lá, do tempo. Então, o pessoal da Europa falou assim, a curva tem que ser assim. Beleza, a curva tem que ser assim. Os americanos e os japoneses falaram, não, tá tudo errado isso daí, cara. A gente fala diferente de vocês, e pra gente, a curva tem que ser de outro jeito.
Mas como? Ah, não sei, vamos fazer uma curva diferente. Tá? Ah, mas, poxa, vai fazer a curva diferente? Vamos fazer a curva diferente. Fizeram uma outra curva. Ah, não era isso que eu queria. Tá? E como que é a outra curva? Ah, a outra curva é diferente. A outra curva é essa aqui. Poxa, como assim? É, os caras fizeram a curva diferente. Bom, se eles fizeram a curva de compressão diferente, o que vai acontecer aqui? Vai ficar diferente, concorda? Ou a distância entre os níveis de quantização aqui vão ser diferentes por conta da curva. E o que significa a curva? Onde os caras que inventaram essa porcaria acham que a voz humana se concentra mais. Então, os americanos são diferentes dos europeus. O japonês é também diferente do europeu. O japonês é pequenininho, o europeu é grandão. Então, o que faz? A curva mudou. E isso deu essas leis aqui. Ó. Uma é americana e a outra é europeia. Tá? Beleza? Tá. Só que daí tem um problema, né? Ah, você me enganou, César. Por quê? Se eu usar 13 bits para fazer esse negócio, você concorda que vai ter mais bits? Então a minha taxa vai aumentar, não vai ser 64 kilobits por segundo. Né? Vai ser uma taxa maior. Realmente vai ser uma taxa maior. Aí a gente tem que resolver esse problema. Então, como que a gente resolve esse problema? Resolve com um circuito lógico. Tá? Como assim? A gente vai um negocinho aqui, ó, tá? Que entra 13 bits. Tá? Entra aqui várias coisas de 13 bits. Tá? Usa um softwarezinho aqui. Tá? Que pode ser por hardware, né, também. Ou software. Hoje já é software, mas na época era hardware. Era um chip que fazia isso. E daí saía aqui 8 bits. Entrava 13. Saía 8. Nossa, então tem bit que eu perco aqui, né? Tem bit que você perde. Exatamente isso mesmo, você perde. Mas quais bits que eu perco? Então, Fio, depende. Vai depender do hardware e do software que você está usando aqui. Tá? O fato é que isso daqui é um codificador. Codificador. Tá? Legal. Então você tem um codificador. E daí ele mantém a taxa do canal a 64 kbps. Só que esse B aqui, que é minúsculo, tá? Porque é bit e não é byte. Tá? Eu só estou falando o quanto que ele varia, né? Em algum momento vocês tiveram a curiosidade de perguntar qual que é o tamanho deste bit? Ou a largura dele? Tá? Então, dá para calcular, não dá? Olha só, se eu tiver um segundo, eu tenho que pôr 64 mil bits. Concorda? Então, se eu dividir, não dá para saber qual que é o tamanho do tempo do bit? Dá, né?
Aqui, provavelmente, e certamente, a taxa é maior. Quanto que é mesmo essa bodega? Não lembro. Vou colocar 97. Não é isso, mas é só para vocês entenderem. Tá? Que é o que 8.000 amostras vai fazer. Dá para calcular, na realidade. 8 vezes 3, deixa eu pegar a calculadora aqui, vamos calcular. 8 vezes 13. 104. Quase que eu acertei. 104 kilobits por segundo. Ou seja, você amostra com 104 kilobits por segundo. Mas você manda para codificação de linha, ela vai pegar isso daqui, vai codificar em 64 kilobits por segundo para mandar. Mas precisa ser assim? Não. Esse é um codificador de voz. Antigo. Né? Para um sistema PCM. Tá? Hoje, a gente já tem... a gente já tem codificadores de voz, tá? Que a gente usa no sistema, por exemplo, sistema celular, tá? Que pega esse 104 aqui, ó. Tá? Por quê? Porque ainda, se for codificador que pega a voz, digitaliza, codifica, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, tá? A gente tem codificadores especiais que conseguem fazer a voz até a 5 kilobits por segundo. Nossa, 64 para 5? Sim, César. É isso aí mesmo. Não é muita coisa, Por quê? Porque em vez deles usarem a técnica de PCM, tá? Existem outras técnicas de codificação aqui e de modulação de código de pulso. Por exemplo, a DPCM, tá? Que é o Adaptative Differential Pulse Code Modulation. Putz, daí começa a complicar. Começa. Por quê? Porque tem tipos de codificação que conseguem reduzir a voz até 5 kilobits por segundo para mandar no teu telefone celular. Mas assim a voz fica uma bosta. Fica. A voz fica metalizada, você não sabe escutar, ou você não consegue entender se é uma mulher, né, ou homem falando. Você confunde a sua mulher com a sua amante. Tá? Isso acontece no celular. Por quê? E mais, para você ter ideia, a técnica que se está usando hoje não é nem isso. A gente usa uma coisa pior ainda, que é o seguinte, é uma sintetização de voz. Onde a gente vai chegar? Ou seja, a voz que você escuta no teu celular não é a voz do cara que está falando. Portanto, a voz que você está escutando aí, tá? Provavelmente não é a voz que eu estou falando. É muito parecida, tem uma perda natural, mas é uma voz gerada pelo sintetizador de voz que tem no software que a gente está usando. Tá? Mas, então, para que eu tenho que aprender isso? Porque é a base. Para chegar nesse negócio aqui, você tem que passar etapas. É que nem matar o chefão no jogo. Entendeu? Você vai matando etapas. Vai acumulando conhecimento de pouquinho em pouquinho. E não é pouquinho. Você vê que eu ia falar um X, acabei gastando 15 minutos falando Y para vocês. Tá? Por quê? Porque é importante. Tá? É importante a gente saber que acontece isso. Né? Se eu perguntar para vocês quais são as etapas de digitalização da voz, as 3 etapas, vocês vão falar. É a amostragem, quantificação,
Só que agora você já sabe que a quantificação tem a quantificação linear e a não linear. Bom, tanto faz. Vamos passar para não linear. Não linear. Usando o quê? Uma dessas duas leis aqui. Qual lei que a gente vai usar? Sei lá, lei A, por exemplo. Então, quantificação não linear usando a lei A. E o que a lei A faz? Ela tem uma curva de compressão. Tá? E qual que é a outra etapa? Codificação. O que é codificação? É pegar esse monte de bit de quantização aqui, né? E codificar, tá? Em 8 bits, tá? Para sair aqui 64 kilobits por segundo. Mas se eu quero 5 kilobits por segundo? Não tem problema, tá? Você codifica em 8 bits, tá? A 5 kilobits por segundo. Mas por que 8 bits? Significa que o tamanho do bit vai ser muito maior, né? Maior do que o desse bit aqui. Se é muito maior, dá para trabalhar melhor, né? Porque na realidade vai ser muito menor, né? A frequência vai ser mais alta, tá? De saída. Por quê? Porque eu preciso manter a taxa. Então, vocês entenderam aonde que a gente vai chegar com essa bodega toda? Beleza. Características básicas, então, do quadro E1, que é o quadro básico codificado com a lei A, tá? Europeia, tá? Em 8 bits, tá? Ele vai me produzir um trem de bits, tá? Um trem de bits, tá? De média 2048, tá? Que é o que a gente fala. Todavia, no real, né? Porque isso daqui é mega, né? No real, ele dá uma variada. Ele pode ir de 2048, 102 a 2047, 897. Pô, então tem uma diferença? Sim. Essa diferença aqui, ela tem que ser utilizada ou não para justificar, né, ou colocar bits de justificação, ou retirar bits de justificação para fazer o sistema plesiócrono funcionar. Então, na hora que eu estiver transmitindo, pode ser que eu tenha que colocar alguns bits de justificação no meio daquela trama toda para montar o quadro, para eu fazer o quadro ficar dentro desses limites de parâmetro? Sim. Mas como que o cara vai saber lá na recepção se o bit é de justificação ou não? Para ele tirar, né? Porque senão ele vai transformar o bit de justificação em sinal de voz e você vai escutar a merda do outro lado. E aí, como que ele faz para tirar? Ele faz exatamente porque você marca o bit de justificação e diz para o sistema, o PCM30, é o seguinte, ó, o E1 que está vindo lá do cemitério da saudade, ele precisa de bits de justificação, porque ele não está sendo gerado aqui por mim, tá? Então ele está um pouco diferente. Beleza, a gente enfia bits de justificação nele, tá? E daí a gente monta toda a estrutura, tá? Que a gente organizou aqui, tá? Para enviar aqui no MCP 120. E quando eu pego 4 E1s, eu tenho jeito de colocar bits de justificação aqui? Sim, eu tenho, e a gente vai ver isso. E se eu pegar o MCP 480, eu tenho jeito também? Tem. Só que a gente ainda não saiu dessa bodega aqui do PCM30, tá? A gente ainda está montando o PCM30, tá? E como que ele seria montado? O tamanho do quadro do PCM30, tá? Ele tem que durar 125 microsegundos, tá? Então, essa é a duração do quadro. Ou seja, a minha estrutura, tá vendo? A minha estrutura, o quadro, tá? O quadro E1, que vai ser enviado constantemente, um atrás do outro, quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4, ele tem que ter
125 microsegundos de largura. Tá? Isso é norma. Tá? E o tempo do canal, então, do time slot? O time slot, ele vai ter, se você dividir isso daqui por 32, é para dar 3,9 microsegundos. Ou seja, o time slot, que é onde eu vou abrir o tempo para receber a informação de sincronismo, não sei o que lá de sinal, vai ser 3,9 microsegundos. Tá? O time slot 1 aqui, que eu vou receber informação do canal 1, que está vindo. Quem que é o canal 1? Não sei, ninguém pegou o telefone ainda. Ninguém tirou o telefone do gancho. O canal 1 é o canal 1. Quando alguém tirar o telefone do gancho, a central telefônica vai ver, opa, tem um cara que quer falar com quem? Eu não sei com quem ainda, mas eu tenho juntor vago aqui? Tem o canal 1. Então eu vou colocar esse cara que tirou o telefone na casa dele, ligado na entrada 1 do MCP 1, do sistema 1, da central 1, né? E eu vou designar para ele o time slot 1. Beleza. E esse time slot 1, ele consegue receber 8 bits do canal 1. Pô, mas 8 bits não adianta, a gente não acabou de falar que é 64 mil bits por segundo? Tá. Então, por segundo, quantos quadros de 125 microsegundos a gente pode colocar? Trocentos. Vamos ver lá quanto dá? Vamos. Então, nesse espaço de tempo, eu posso colocar tantos quantos forem calculados, tá? Do canal 1. Daí eu abro espaço para o canal 2 e coloco também quantos bits puder. Geralmente, eu vou conseguir colocar 8 bits do canal 2. Logo em seguida, vem o canal 3, então eu consigo colocar também 8 bits. E qual que é o tamanho, então, do bit aqui? Ó? E, na realidade, eu estou considerando, né, o bit como sendo frequência do período aqui. Tá? Por quê? Porque depois tem código de linha, a gente vai entrar nisso depois, a gente vai entender quais são os códigos de linha que a gente pode usar e que o MCP usa para transmitir. Por quê? Porque código de linha é o jeito que você coloca essa informação na linha, né? Na banda básica. E dependendo do jeito que você colocar essa informação, se for de uma informação de alta frequência, ela não pode ter, por exemplo, sinal DC, porque você está gastando energia. Então, você envia um código, você cria um código diferente de codificação lá, falando assim, o primeiro bit 1 é sempre positivo, o segundo bit 1 é negativo, o terceiro bit 1 vai ser positivo. E entre eles, se eu tiver 3, 4 zeros, tudo bem. E se o quinto for 0, eu faço uma marca invertida. Acabei de criar uma codificação de linha César. Não existe essa porcaria. Mas existe HDD3, existe a MI, existe o NRZ, o NZ, tudo que a gente viu em circuitos digitais. Tá? Isso é codificação de linha. A gente vai usar esse conhecimento também para entender como que um circuito, um sistema digital PCM30, né, faz a codificação dos bits. Eu sei que eu estou empolgado, que eu empolguei, falei alto, o ouvido de vocês já está, como que fala? Estourando. Aí a gente vai fazer o intervalinho. Então, antes de fazer o intervalinho, tá? Antes de fazer... Nossa senhora, o pessoal já saiu? Caramba! Tá bom, então. Vamos fazer uns 15 minutos de intervalinho. O que vocês acham? Beleza? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tá. Então vamos fazer uns 15 minutos de intervalinho, porque eu também tenho que beber água. E depois a gente volta para continuar. E hoje a gente termina, se Deus quiser, essa hierarquia. Na próxima aula a gente termina. E depois a gente vai falar de SDH, que é uma outra hierarquia, uma outra tecnologia síncrona. Tem vantagens e desvantagens, tá? E depois a gente vai falar do SDH nova geração, tá?
E daí a gente vai ver que as coisas são convergentes, ou seja, em determinados momentos, né, já para o SDH, para ele não importa se você está levando voz ou está levando dados do computador. Então, é tudo. Ele leva o que se enfiar na entrada dele lá, ele transmite. Daí vai ser legal para a gente. Então, eu vou parar a gravação. 15 minutinhos de intervalo. Beleza.